Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quarta-feira, uma quarta agitada, movimentada e de muitas informações aqui na nossa colina histórica. Iremos falar aqui com vocês sobre mercado da bola, informações sobre o atacante Wanderson, o ponta Brian Rodrigues, informações também, é claro, sobre a partida de amanhã. Enfim, o elenco principal do Vasco vai entrar em campo, torcedor. E é claro, aqui, nesse Boa Noite Gigante, a gente vai trazer a você, torcedor vascaíno, tudo que está rolando. A preparação para essa partida contra o Madureira, a viagem do elenco na manhã, ou aliás, no iniciozinho da tarde dessa quarta para Manaus e muitas outras informações. Boa Noite Gigante, imperdível para você, torcedor vascaíno, ficar muito bem informado sobre as últimas novidades e notícias do nosso Cruz Maltino. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto para você, torcedor vascaíno. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo, esse daqui, inclusive, que você está assistindo agora, chegando pela parte da noite, sempre com muita informação e muita novidade para você. Então, conto aí com a sua ajuda, tá, vascaíno? Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, larga o dedo aí no joinha, pois isso é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. E não esqueça, né, de compartilhar o nosso canal e automaticamente ajudar o nosso crescimento. Show? Bom, bora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Boa Noite Gigante, falando sobre esse Vasco da Gama e Madureira, né? Antes de entrar no assunto sobre Fábio Carille e a preparação para esse jogo, ontem se iniciou uma grande treta, né, entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Madureira. A gente já falou sobre esse problemão do Acorda Vascão de hoje, então não quero nesse momento falar novamente tudo que a gente já trouxe a vocês no Acorda Vascão. Se você ainda não viu de verdade, vá lá dar uma olhada, que eu acho até uma injustiça com quem acompanha todos os nossos vídeos ter que ficar sempre falando novamente o que aconteceu. Notícia já foi dada na Acorda Vascão. O Vasco respondeu uma nota do Madureira questionando uma situação de um voo, que o Madureira gostaria de ir com o elenco do Vasco para Manaus no mesmo voo, o Vasco não foi, e uma confusão louca. E aí, nessa tarde de hoje, o presidente do Madureira, em uma entrevista à ESPN, falou sobre a nota do Vasco, né? Disse que, no caso, o presidente Pedrinho, citando, né, a nota do Vasco da Gama era uma nota, era assim, ele cita a seguinte aspas: criança bem infantil, boba e sem argumentos. Ele ainda critica firmemente e fielmente a diretoria do Pedrinho, dizendo: o Vasco hoje é presidido por um ex-jogador que não deu certo como técnico e também como comentarista. E para estar na direção do Vasco precisa de crachá. Isso tudo, né? Elias Duba, presidente do Madureira, falou em uma entrevista à ESPN. A gente vai trazer isso com mais detalhes a vocês sobre esse problema entre as partes amanhã no Acorda Vascão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa confusão, ela foi não concluída, mas foi justificada. Essa organização de todo o evento vem sendo feita pela Metrópole, pelo Metrópole, melhor dizendo, né? Uma empresa que é a organizadora dessa partida entre Vasco e Madureira na Arena da Amazônia. Tivemos aí, através de um contato que foi feito pela imprensa nessa manhã de hoje, né, com o Metrópole, para entender melhor essa situação envolvendo toda essa confusão da delegação de Vasco e Madureira. E aí, a empresa disse assim, olha, abre aspas, o contrato apontava voo fretado para o Vasco e passagens aéreas para o Madureira. Ou seja, o Vasco iria num voo particular e o Madureira iria num voo doméstico normal. E aí, a Metrópole continua. Porém, para a ida, não foi possível achar passagens em um mesmo voo na quantidade necessária para a delegação do Madureira. Conseguimos apenas para a volta. Diante disso, o Madureira pleiteou ao Vasco compartilhar o voo fretado somente na ida, mas o Vasco não concordou. O avião comporta 174 passageiros.
e a delegação do Vasco compõe-se de 75 componentes. Visando minimizar o desconforto do Madureira, Metrópolis antecipou em um dia a viagem da delegação, arcando com despesas e hospedagem para disponibilizar mais tempo para descanso. Então, assim, qual é a situação? Metrópolis iria alugar um voo fretado para o Vasco em um voo particular, e para o Madureira um voo doméstico misturado. Só que não se foi possível achar um voo que coubesse todos os membros da delegação do Madureira. Então, iria ser dividida a delegação, uma parte num voo, outra parte no outro voo. O Madureira entrou em contato com o Vasco e pediu para que o Vasco dividisse esse avião, que de 174 passageiros, o Vasco com uma delegação de apenas 75, sobrando 100, quase 100 lugares, 99 lugares. O Madureira perguntou se poderia levar a sua delegação no voo de ida para a Arena da Amazônia, para Manaus, né, para a disputa desse jogo, junto com a delegação do Vasco. O Vasco se opôs, negou. Quero ir sozinho para o jogo, não quero ter a companhia de nenhum outro profissional de outro clube. E o Vasco tem total direito, está no contrato. E aí por isso que houve toda aquela nota ontem. O Metrópolis, é claro, para tentar minimizar a situação, além de dar a passagem para o Madureira, antecipou em um dia a data da chegada, ou seja, um dia mais de hospedagem, um dia mais de hotel, um dia mais de despesa, de alimentação, de tempo de descanso, e mesmo assim houve toda aquela palhaçada ontem do Madureira. Diante disso, palhaçada feita pela diretoria do Madureira. Palhaçada. Palhaçada total, uma gritaria desnecessária, e não à toa foi por isso que o Vasco deu aquela nota, né, espetacular contra a diretoria do senhor Elias Duba. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo torcedor, porque ainda temos muitas informações e novidades a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, quero falar com vocês, nesse momento, sobre a preparação de uma forma mais geral sobre essa partida, né? Hoje o elenco do Vasco foi a campo novamente, às 9h30 da manhã. O elenco Cruz Maltino fez o último treino no CT Moacir Barbosa antes dessa partida contra a equipe do Madureira. Último treino de preparação, onde todo o elenco foi a campo, realmente visando esse jogo tão importante, a estreia do elenco principal do Vasco da Gama na temporada de 2025. O Vasco viajou para Manaus pela parte da tarde, por volta aí de 1h, 1h30, foi o horário do voo do Vasco da Gama fretado para Manaus. O elenco deve estar chegando, ou no momento que eu estou colocando esse vídeo, já chegou, né, em território manauara, salvo engano é assim que se fala, né, que foi todos os jogadores vestidos com uma camisa escrito Manaus é Vasco, né, realmente essa causa está sendo muito nobre do Vasco da Gama em, assim, engajar o torcedor manauara. Eu tenho certeza que amanhã, talvez tenhamos em Manaus um dos maiores públicos já registrados na Arena da Amazônia, um fator histórico. E é claro, se teve treino, se teve viagem, teve também a primeira lista de relacionados do elenco principal do Vasco. Uma lista cheia de surpresas, uma lista cheia de novidades. Temos na lista Alex Teixeira, Bruno Lopes, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Maxwell Alegria, Lucas Oliveira, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Felipe Gabriel, Rodrigues, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. A primeira das grandes surpresas com relação aos reforços. Os 5 nomes anunciados até o momento, apenas 4 estão na lista de relacionados. Todos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Daniel Fusato, Tietê, em exceção a Maurício Lemos, que permanece no Rio de Janeiro. Maurício Lemos ficou no Rio de Janeiro por conta da sua condição física. Ainda não está apto fisicamente a entrar em campo, então o Vasco o segurou. Ele não viajou com a delegação, permaneceu aí na cidade carioca. A expectativa é que ele esteja à disposição apenas para a próxima rodada do Campeonato Carioca, a 5ª rodada do campeonato estadual. E aí, Maurício Lemos, que é um jogador do sistema defensivo, como ele terá essa ausência, no caso, o Vasco da Gama leva apenas 4 jogadores para esse setor. Lucas Oliveira e Lucas Freitas, os 2 reforços. João Vitor, o único remanescente da temporada passada. E o Souza será esse 4º nome do sistema defensivo. O Souza que atuou durante o Campeonato Carioca exatamente nessa posição. Olhando para a lista, o que a gente também sente falta além do Maurício Lemos. 2 nomes que vem treinando com o elenco. Manuel Capasso e Juan Esforça. Ambos não viajaram com a delegação para Manaus. Ambos permaneceram no Rio de Janeiro.
Ambos os jogadores foram cortados pela comissão técnica. Creio que a situação do Manuel Capasso é uma situação que vai muito além apenas, né, de questão técnica, assim, né, de desempenho. Acho que realmente é um imbróglio grande aí, porque, na minha opinião, é injustificável o Vasco, assim, levar o Souza para compor o sistema defensivo ao invés do Manuel Capasso. Eu, Lucas, não consigo entender. Com relação às forças, eu até consigo entender. Que aí tem Paulinho Paula, tem Jair, tem Tietê, tem Hugo Moura, tem Matheus Carvalho, é muito volante, né? Mas definir o Souza ao Capasso, olha só, eu não consigo compreender realmente, definitivamente, essa escolha. Em relação a novidades para essa lista também, né? Maxwell Alegria e Bruno Lopes, os dois únicos jogadores da base do Vasco da Gama que estão presentes, né? Esses jogadores do Sub-20. Alegria fez o primeiro jogo no Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, depois viajou para a Copinha, ficou por lá, se destacou, viaja com o grupo, até porque a ponta esquerda é uma posição muito carente, né, para o nosso Vasco, então a Alegria vai ajudar. E além do Alegria, o nome do... eu falei agora, caraca, que loucura, Bruno Lopes, perdão. Lopes também é mais um nome que viaja, porque o Vasco carece de atacantes, o Vasco carece de um atacante reserva para o Pablo Verrete, e Bruno Lopes viajou com o grupo para Manaus para ser exatamente esse jogador a atuar no setor ofensivo e ser esse suplente para o nosso camisa 9. Além disso, só para fechar, né, já que teremos os dois, Maxwell e Bruno Lopes, as ausências do Sub-20. Lucas Zucarello, Helder e Felipe Gabriel, que treinam com o elenco principal, e até o Felipe Gabriel, perdão, vai viajar também. Então, além do Alegria e do Bruno Lopes, temos Felipe Gabriel nessa lista de relacionados. Entretanto, Helder e Zucarello, Luiz Gustavo e Lincoln não viajaram com o grupo. Permaneceram aqui na cidade de Carioca. Dois nomes aí da nossa base Cruz Maltino que vem frequentando os treinos do profissional. Tá faltando alguma coisa na lista? Deixa a sua opinião nos comentários. Se faltou algum atleta, ou se tem algum atleta que tá aí, nada a ver, como por exemplo aí o nome do Souza, do Alex Teixeira, deixa a sua opinião. Vou deixar aberto para que realmente você possa comentar. Os comentários estão aí abertos para vocês. Show! Vamos continuar com o vídeo então, meu amigo? Vamos trazer informações importantes. Sabe sobre o quê? Sobre a preparação do elenco. Porque falamos de lista de relacionados, mas o que temos a trazer sobre o Vasco e como o Vasco enfrentará a equipe do Madureira. Nesse treino que teve pela manhã de hoje, e além do treino, é claro, diante das palavras ditas pelo próprio técnico Fábio Carilli, o Vasco ele deve aparecer com algumas surpresas para essa partida contra o Madureira. Tá sob uma água que tá um calor danado no Rio de Janeiro. Meu amigo, parei o vídeo aqui rapidinho para te pedir um favorzaço. Sabe qual? Simplesmente largar o dedo no like do canal, no joinha aí embaixo, like. Clica no like, ele é fundamental para a divulgação do nosso vídeo. Você curte o nosso vídeo? Você quer ver o canal do Gigante Vasco sempre com os melhores conteúdos? Então larga o dedo no joinha. Show? Conto com você, hein, vascaíno. É rápido, é simples, é fácil e ajuda demais o nosso crescimento. Agora, fica com um vídeo que tem muita informação ainda. Então, o Vasco que a gente tem a trazer aqui a você, meu amigo torcedor, tá? A expectativa é que o Vasco vá para enfrentar a equipe do Madureira com uma equipe muito semelhante a que enfrentou a equipe do Estrela Dragões Real, Estrela Vermelha. Não vou lembrar o nome, Dragões Vermelhos. Todos feitos pelo Vasco, que o Vasco venceu pelo placar de 7-0. Uma equipe semelhante também a que o Vasco enfrentou a equipe do Olaria, onde venceu pelo placar de 3-1, tá? Com relação a isso, o que temos a trazer a você, meu amigo torcedor, é o seguinte. O Vasco vai numa espécie de 4-4-2, espécie de 4-5-1 também. Certo é, até acho que é um 4-3-2-1, 4-3-1-2. Mais ou menos essa escalação, né? Depende do seu ponto de vista. Dupla de zaga titular. Lucas Oliveira e João Vitor. Lucas Freitas e Souza são os reservas, são os suplentes imediatos. Lá direito, PH deve ser o titular do Vasco da Gama. Paulo Henrique realmente deve iniciar a partida como titular do Vasco contra essa equipe do Madureira. Até porque é o único escape ofensivo, rápido e velocidade desse elenco Cruz Maltino. Pelo lado esquerdo, Lucas Piton deve ser o titular. Deve ser não, será o titular, né? Então Luiz não ganhou ainda a vaga de Piton e creio eu que também não irá ganhar. Com relação ao meio-campo, o Vasco vai com uma trinca de meio-campo, trinca de volante. Jair, Paulinho e Tietê deverão formar esse trio ofensivo do nosso Cruz Maltino.
À frente desse trio, e é aí que a gente fala com vocês sobre a situação de, dependendo do ponto de vista, né, como que o Vasco vai enfrentar a equipe do Madureira. O Vasco vai com o Felipe Coutinho, como sendo esse camisa 10, né, o cérebro da equipe. Teremos Alex Teixeira no ataque, ao lado do atacante Pablo Verrete. Então essa é a escalação titular do Vasco da Gama, muito provavelmente, para enfrentar a equipe do Madureira amanhã, dentro da Arena da Amazônia. E tendo, é claro, né, ainda a possibilidade de entrar durante 90 minutos. Paier, Gumora, Matheus Carvalho, trazer todos os nomes aqui, tá? Jean Davi, Maxime Domingues, assim, muitos nomes realmente, né, que o Vasco da Gama tem a possibilidade de utilizar ainda durante os 90 minutos contra a equipe do Madureira. É um Vasco completamente diferente daquele Vasco que a gente vinha encerrando o Campeonato Brasileiro contra o Madureira, né? Com caras novas, um novo perfil, ao invés de utilizar o 4-3-3 que a gente tanto viu na última temporada e realmente vimos que não deu certo, o Vasco vai mudar e vai hoje nesse 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-3, depende da forma realmente como você entender o futebol. Certo é um Vasco modificado, um Vasco moderado e um Vasco focando muito nessa vitória contra a equipe do Madureira. Gostou? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta. Já já estaremos aí de volta às 7 horas em ponto com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. E vamos vascaíno, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaíno.